Olá pessoal, aqui é o professor Eli Locke da Ensinotec e hoje eu vim falar sobre uma dúvida muito recorrente para quem utiliza os formulários do Google. Essa ferramenta é muito interessante para coletarmos dados, fazermos pesquisa, não é? Então essa dúvida ela é bem coerente, digamos assim, tá? Bom, qual seria essa dúvida? Muitas vezes quando nós estamos montando um questionário, chega uma pergunta em que essa pergunta é o que a gente chama de pergunta condicional, ou seja, se o respondente ele optar por uma opção, ele deveria percorrer um caminho diferente da pessoa que escolheu uma outra opção. Sei que falando assim não ficou muito claro, mas vamos dar uma olhada num formulário que eu criei para que a gente compreenda isso melhor. Isso aqui é um questionário que eu estou criando sobre hábitos de vida. A primeira pergunta que eu coloquei, obviamente, diz respeito ao nome dessa pessoa, o nome do respondente. Depois eu quis saber a data de nascimento. E aqui, a terceira pergunta, ela é uma pergunta condicional. Eu perguntei se a pessoa pratica atividade física regularmente. Bom, nós sabemos que se a pessoa responder sim a essa pergunta, seria muito interessante para mim ter informações sobre o tipo de prática de atividade física, quantas vezes que ela pratica essa atividade física por semana, não é? E não simplesmente saber se ela pratica ou não. Então, eu coloquei aqui abaixo perguntas como que tipo de atividade física você pratica, para que ela citasse as atividades que ela pratica e dizer com qual frequência semanal ela pratica essas atividades. Depois dessas perguntas, eu já começo a fazer perguntas sobre lazer, já que eu quero saber sobre hábitos de vida. Bom, mas essas perguntas sobre atividade física, elas são coerentes para quem respondeu sim aqui no questionário. Agora, para quem respondeu não, chega a ser até desinteressante ter que passar por essas perguntas. Que tipo de atividade física você pratica? Ela já respondeu que ela não pratica. Ela não precisa falar quais são as atividades que ela pratica, porque ela já deixou claro que ela não pratica. E muito menos ela tem que responder com qual frequência ela pratica atividade física, porque ela já deixou claro que não pratica atividade física. Então, seria bem legal que se, ao responder não, que ela não continuasse respondendo as perguntas seguintes, mas sim que ela já fosse direcionada para as perguntas sobre lazer que eu fiz. E como que eu faço isso aqui? É possível a gente fazer. Vamos lá. Eu vou selecionar a pergunta condicional, tá? Vou aqui na nossa barra de criação, na nossa barra lateral, e na última opção eu vou clicar em adicionar seção. Uma vez adicionada a seção, vai aparecer a opção aqui de colocar um nome. Então, até para simplificar, eu vou colocar o nome de praticantes. Ou seja, quem responder que pratica atividade física vai responder essas perguntas aqui relacionadas à prática de atividade física. Porém, a partir desta pergunta aqui, eu já mudei o tópico, já são perguntas de lazer. Então, quem deveria pular para cá e não responder essas perguntas referentes à atividade física é quem respondeu não. Então, eu vou criar uma nova quebra de seção antes da pergunta de lazer. Vou selecionar, então, a última pergunta sobre atividade física, vou vir aqui em adicionar seção e aqui eu vou colocar o nome de lazer. Bom, feito isso, vocês estão vendo que as perguntas aqui em sequência, elas estão perguntando sobre lazer. O questionário está incompleto, tá, pessoal? É só para vocês terem uma ideia das funcionalidades. Ótimo. Então, vamos lá. A partir do momento que eu criei essas seções, quando eu chego nessa última pergunta aqui, ó, voltando aqui em cima, da prática de atividade física, se eu clicar aqui nesse botão, nesses três botõezinhos, eu tenho como ir para a seção com base na resposta. Eu vou selecionar isso daqui e aí vai aparecer na frente das respostas para mim, para onde que eu vou encaminhar essas pessoas de acordo com as respostas. Então, se a pessoa respondeu sim, eu pratico atividade física, eu quero que ela vá para o questionário da seção 2, que é a seção de praticantes. Se ela respondeu não, eu quero que ela vá diretamente
para a seção lazer. Vamos dar uma olhada em como ficou o nosso questionário na visão do respondente desse questionário, na visão de quem vai receber esse questionário. Eu já adiantei aqui algumas respostas, como meu nome, minha data de nascimento, e aqui eu cheguei na pergunta condicional. Vocês podem ver que até que o questionário ele finaliza aqui, ó. Tá? Ele não aparece mais as outras perguntas que eu fiz. Então, ele me pergunta, você pratica atividade física regularmente? Eu vou responder que sim e vou clicar em próxima para a gente ver o que vai acontecer. Bom, automaticamente, ao clicar em sim, eu fui direcionado para essa parte do questionário onde faz perguntas, onde contém perguntas relacionadas à prática de atividade física. Então, eu vou responder aqui, ó, que tipo de atividade física você pratica, aeróbias, citar a atividade que eu pratico, corrida, e qual a frequência semanal da minha prática de atividade física. Eu pratico entre 3 a 5 vezes por semana. Novamente, eu cheguei ao final do formulário, pelo menos dessa parte do formulário. Quando eu clicar em próxima, agora eu fui levado para a parte que questiona sobre lazer. E aí aqui eu vou responder as perguntas relacionadas ao lazer e quando eu responder, eu vou clicar em enviar e pronto, finalizei a resposta desse formulário. Agora, o que aconteceria se ao invés de ter clicado em sim, eu pratico atividade física, eu tivesse feito a opção por não, eu não pratico atividade física? Vamos dar uma olhadinha no que acontece? Vamos lá, eu abri novamente o formulário, só que dessa vez eu vou responder que eu não pratico atividade física regularmente. É o mesmo questionário que eu havia mostrado anteriormente, tá? Respondi que não e eu vou clicar em próxima. Vocês se lembram bem que quando eu respondi em sim, eu fui direcionado para perguntas relacionadas à prática de atividade física. Agora eu selecionei não e vou clicar em próxima. O que aconteceu? Eu fui jogado diretamente para as perguntas que dizem respeito a lazer, ou seja, aquelas perguntas que faziam menção à prática esportiva, eu não vou ter que passar por elas, eu não vou ter que responder essas perguntas, porque com base na resposta de que eu não pratico atividade física, é redundante eu ter que ficar respondendo aquelas perguntas. Então aqui eu vou responder, assim como quem respondeu que sim, pratica atividade física, eu vou responder sobre lazer. E aí ao final eu vou clicar em enviar e aí eu finalizei a resposta do meu questionário. Bom, pessoal, é bem simples, espero que tenha ajudado a vocês. Qualquer dúvida, postem nos comentários lá do feed, que eu vou ter o maior prazer em explicar para vocês. Espero que tenha ajudado, um abração e semana que vem tem mais dicas sobre recursos tecnológicos que podem ser aplicados à educação. Um abração, pessoal!